Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A cada semana é um prazer enorme estar aqui e saber que você está do outro lado acompanhando, informando-se e apoiando a causa, pois é para si que a ADECO trabalha, representando e defendendo os seus interesses enquanto consumidor. Então fique na nossa companhia. Temos mais notícias, dicas, casos e esclarecimentos feitos especialmente para si que nos assiste. No programa de hoje temos os seguintes temas: Índice de consumo essencial de janeiro, com aumento salarial sem impacto expressivo, ano novo arranca com ICE, com valores e custo de vida mais alto para o consumidor. Informação jurídica informa qual é a importância de pagar impostos. Consulta com especialista, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Pró-reitor de Tecnologias, Inovação e Dados da UniCV fala do peso e da importância da proteção de dados pessoais. O ano novo trouxe mais despesas para o bolso dos consumidores cabo-verdianos. Aumentou-se os salários, mas também o preço da energia elétrica e da botija de gás. Mas a renda de casa foi o item que mais impactou os valores do primeiro Índice de Consumo Essencial de 2024, tanto na Ilha do Sal como em São Vicente. A ADECO fez contas para a Ilha do Sal e, segundo o ICE, calculado para o mês de janeiro de 2024, registou-se um aumento de 13,2%, mais 4.052 escudos que em dezembro de 2023. E o cabaz de bens essenciais para um consumidor saudável que vive na Ilha do Sal está a custar 34.635 escudos. Os produtos alimentares abrangidos pelo ICE registaram uma ligeira descida na ordem de 0,3%, menos 51 escudos do que no mês passado, sendo agora de 17.623 escudos. Mesmo com os ajustes nos salários mínimos nacionais, o déficit entre as despesas básicas no SAL e os salários continua, sendo o déficit do salário da função pública de 53,8% e do setor privado de 56,7%. A ADECO fez as mesmas contas para a Ilha de São Vicente e, segundo o ICE calculado em janeiro, registou-se um aumento de 11,1%, mais 2.424 escudos que em dezembro de 2023. E o cabaz de bens essenciais para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente está a custar 24.305 escudos. Os produtos alimentares abrangidos pelo ICE registaram um ligeiro acréscimo de 2,3%, mais 322 escudos do que no mês passado, sendo agora de 14.294 escudos. E também em São Vicente, o impacto do aumento salarial não foi expressivo, visto que permanece o déficit do salário da função pública de 34,2% e do setor privado de 38,3%. Em modo de comparação, em janeiro de 2023, na Ilha do Sal, o cabaz dos bens de consumo essencial custava 29.938 escudos. Um ano depois, custa mais 4.697 escudos. E em São Vicente, o mesmo cabaz custava 20.771 escudos no ano passado e agora custa mais 3.534 escudos. Diferenças essas que vão afetar, sobretudo, as famílias e consumidores mais pobres. Consumidor, se você é associado da ADECO e enfrenta dificuldades financeiras ou pretende evitar a ruptura do seu orçamento, procure a ADECO para aconselhamento e orientação na gestão das suas finanças pessoais através do nosso Gabinete de Orientação Financeira. Caro telespectador, de onde você acha ou pensa que vem o dinheiro do Estado de Cabo Verde que é aplicado pelo governo para impulsar o desenvolvimento do país? A maior parte vem dos impostos pagos por nós, cidadãos. Então, informe-se agora sobre qual é a importância de pagar impostos em informação jurídica. Pagar impostos é uma responsabilidade de todos os cidadãos e empresas e é fundamental para o funcionamento adequado do Estado e para o desenvolvimento do país. A importância de pagar impostos está prevista na Constituição da República de Cabo Verde
que estabelece que todo cidadão tem o dever de pagar as contribuições e impostos estabelecidos nos termos da lei. Estas questões fazem parte do direito tributário, que é um conjunto das leis reguladoras de arrecadação dos impostos, bem como de sua fiscalização, regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o contribuinte no que se refere à arrecadação dos impostos. Em Cabo Verde, a área tributária está legalmente regulada pela Lei nº 47/8/2013, de 20 de dezembro, que aprova o Código Geral Tributário, pela Lei nº 48/7/2013, de 20 de dezembro, que aprova o Código de Processo Tributário, e pela Lei nº 49/8/2013, de 26 de dezembro, que aprova o Código das Execuções Tributárias. A Lei Geral Tributária de Cabo Verde estabelece as regras e procedimentos para a cobrança de impostos, garantindo a justiça fiscal e a equidade na distribuição do ônus tributário. O não pagamento de impostos pode resultar em penalidades e sanções previstas na legislação, o que pode prejudicar a situação financeira e legal do contribuinte. Ao pagar impostos, os cidadãos e empresas contribuem para o financiamento de serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança e infraestruturas. Além disso, o pagamento de impostos é uma forma de participação cívica e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Portanto, é fundamental que todos cumpram com as suas obrigações fiscais, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar de Cabo Verde. A DECO, enquanto defensor dos direitos dos consumidores, incentiva a consciencialização sobre a importância de pagar impostos e a necessidade de uma gestão transparente e eficiente dos recursos públicos. Juntos, podemos construir um país mais justo e próspero. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Os nossos dados pessoais valem ouro e são processados a toda hora, ao usar a internet, nas instituições públicas, no trabalho, nos hospitais, em viagens ou quando compramos ou pagamos por produtos e serviços. E geralmente não somos conscientes dos riscos e nem do nosso direito à proteção de dados pessoais. 28 de janeiro é o Dia Internacional para criar consciência sobre a proteção de dados pessoais. Para ajudar-nos nessa tarefa, convidamos o Pró-Reitor de Tecnologias, Inovação e Dados da UniCV, o Dr. Celestino Barros, para falar-nos do peso e da importância da proteção de dados. Dados pessoais são dados que permitem identificar de uma forma unívoca uma pessoa. Esses dados podem ser desagregados ou compostos. No entanto, permitem identificar uma determinada pessoa. Temos vários tipos desses dados, como, por exemplo, o número de identificação fiscal, o número do CNI, o número de passaporte, a fotografia é também um dado pessoal, as informações do GPS permitem identificar uma pessoa, logo também ela é um dado pessoal, o número da conta bancária, as informações relacionadas, portanto, com a impressão digital também o nome, a idade, o sexo, a convicção política e religiosa também constituem dados pessoais. No entanto, temos também informações que não são considerados dados pessoais, como, por exemplo, dados pessoais anonimizados. Nesse caso, anonimiza-se dados e, nesse caso, deixam de ser pessoais, mas também temos número de identificação de pessoas coletivas, números que identificam uma empresa, como, por exemplo, o NIF, representam aquilo que não são dados pessoais. Os dados pessoais são extremamente importantes para as organizações e essa vantagem advém da própria importância dos dados para essas mesmas empresas. Daí que hoje os dados são considerados como o novo petróleo. A célebre slogan que diz "The data is the new oil" é cada vez mais uma verdade, sobretudo porque desses dados
pode-se extrair a informação e da informação se ter o conhecimento. Se formos ver na prática esses dados pessoais, muitas das vezes nós, ao preenchermos um questionário ou um formulário na internet, o disponibilizamos de uma forma gratuita, e as organizações, as Big Techs, como a Apple, a Alphabet, dona da Google, ou então a Amazon, eles utilizam ou podem utilizar esses dados, sobretudo para determinar a preferência do próprio consumidor. Muitas dessas empresas utilizam esses dados, sobretudo para determinar o que as preferências de utilização, lançamento, basicamente, de novos produtos e ajustados, basicamente, às suas necessidades, mas também podem utilizá-la para aspectos menos bons, como o que aconteceu com a Cambridge Analytics, que utilizou, sobretudo, portanto, contas do Facebook para influenciar as eleições nos Estados Unidos. Efetivamente, a certeza que poderemos ter que os nossos dados estão a ser muito bem utilizados e armazenados advém também da nossa própria postura. Portanto, se nós formos a utilizar um site que não dê garantias de segurança dos nossos dados, automaticamente corremos esse risco. Corremos o risco, basicamente, de os nossos dados serem vendidos. Os data brokers podem, efetivamente, pegar nessas informações e vendê-lo. Nós não devemos estar a disponibilizar os nossos dados pessoais para todas as pessoas que nos solicitem, todas as plataformas que nos exigem fazer um pré-registro. Então, temos de ter essa cautela. Nós temos de saber identificar em que momento disponibilizar esses dados pessoais, sob pena de depois corrermos o risco desses nossos dados pessoais serem utilizados para fins que não pretendemos. Efetivamente, em Cabo Verde, sobre a proteção de dados, nós temos uma lei, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e que efetivamente obriga um conjunto de procedimentos a termos em conta quando somos basicamente, ou quando formos basicamente armazenar dados dos consumidores. E essa lei regula efetivamente todo esse processo. E quem é guardião dessa lei é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se formos ver, nós estamos muito bem nesse aspecto. Essa lei, a primeira, saiu em 2021, foi atualizada em 2013, se não estou em erro, e acabou também recentemente de ser atualizado no ano 2023, sobretudo devido ao facto das coisas nessa área mudarem de uma forma muito célere. Deixava um conjunto de conselhos para os utilizadores e consumidores relativamente à questão da proteção de dados. A primeira coisa, temos de estar cientes de que quando nos for solicitado dados, é garantir que quem nos solicita tem efetivamente a necessidade de fazer esse armazenamento ou esse tratamento de dados. Temos de saber muito bem, basicamente, se a empresa ela é confiável ou não. Também nós temos, sempre que nos for solicitado dados pessoais, podemos perguntar a quem nos solicitar como que é feito basicamente esse processo de tratamento e armazenamento desses dados. Em caso também de alguma anomalia detectada, comunicar de imediato à Comissão Nacional de Proteção de Dados, fazer uma queixa, e essa comissão tem por objetivo garantir efetivamente o cumprimento da lei. Outras estratégias levam-nos, sobretudo, à questão da segurança nos passwords, tem de ser forte. Levam-nos também a cuidados, sobretudo, que ao sair ao pé do computador fazer o logout, mas por agora deixava, sobretudo, esses conselhos aos consumidores, aos utilizadores sobre esse quesito.
Caro telespectador, e assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa da ADECO. Agradecemos a sua atenção e já sabe que, para além da sua audiência, pode apoiar a causa da defesa do consumidor cabo-verdiano associando-se à ADECO e com uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou assista-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima quinta-feira, em defesa do consumidor.